falei pro Bruno Prado lá, eu tava esperando o jogo e ouvindo o Zé Manuel, falei o seguinte, você pode ser um treinador que queira jogar sempre da mesma forma quando você tem um super elenco. Quando você tem um elenco assim como tem o Barcelona, como tem o Manchester City lá do Guardiola, aí você vai jogar da mesma forma. Pô, o cara ganhou de 2-0 na Vila. Não precisa jogar da mesma forma. Sabe? Joga retrancadinho mesmo. Joga fechadinho. Ah, pode perder? Pode, mas é mais difícil. Pode tomar 2? Pode, mas é mais difícil de tomar. Então eu acho isso, eu não entendo o treinador que é um estilo único, porque, não, tá 2-0, você tem que às vezes jogar com o regulamento. Copa do Mundo se ganha com regulamento, campeonato se ganha com regulamento, Libertadores se ganha com regulamento, e eu percebo que alguns técnicos não têm essa facilidade de mexer quando precisa jogar com o regulamento. Mas mesmo assim, eu tô feliz porque mais um paulista segue na Copa do Brasil. Isso é importante. Olha, meu Coringão e mais um paulista. Só falta bater aqui. Aqui é nós, Corinthians! E eu tô muito feliz que o Sampaoli pensa diferente, que bota o time dele pra jogar, né? Se ele vai se jogar na retranca contra o Vasco da Gama depois de fazer 2-0, Deus me livre. Então tá bom. Então eu acho que tem que ir lá pra fazer mais um. Se o Jorge não marca um golzinho, tá eliminado. Mas só fez o gol porque foi pro ataque. Na Sul-Americana pensou dessa forma e tá fora. Não, mas pode acontecer. Qual é o outro que caiu fora? Mas melhor caiu. Mas na retranca cai fora do mesmo jeito. Eu sou resultadista. Mas jogar na retranca é eliminado do mesmo jeito. Eu já sou da tese do resultado. Quem joga pra frente? Vou ver um monte de time na retranca esse eliminado. André Ranieri, e o Santos do professor Sampaoli está na próxima fase da Copa do Brasil. Isso, Vanderlei. Alguns pontos que eu acho que valem ser destacados em relação ao Santos. O primeiro deles é o seguinte: no jogo de ida, o Santos dominou completamente a partida diante do Vasco. Fez 2-0. Pode parecer um bom resultado, mas pelo volume de jogo que o Santos teve, poderia ter sido um resultado muito maior. E isso se reflete também em outras partidas. Se a gente lembrar a semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians, que o Santos martelou, só fez um gol. Contra o Vasco da Gama, martelou, fez 2. Não é pouco, mas poderia ser mais. Poderia ter garantido no jogo de ida praticamente a classificação às oitavas de final. Então, eu acho que falta um pouco de poder de decisão para os jogadores do Santos de aproveitarem melhor as oportunidades e marcarem mais gols, né? O Santos, apesar de marcar muitos gols, desperdiça também. Então, às vezes, se domina um jogo como foi na Vila Belmiro a partida de ida e pode custar caro no jogo de volta. Em relação ao Nilson, eu concordo em partes com ele. O fato de o Sampaoli, como o futebol brasileiro é muito parelho, se qualquer detalhe faz diferença. E outro dia eu falei sobre estratégia, que até no Esporte em Discussão. Então, estrategicamente, a estratégia no futebol brasileiro, ela faz muita diferença. E o Sampaoli ainda não tenha, talvez, percebido isso. O Santos, claro que ele não precisaria ir lá para São Januário e ficar completamente na defesa, né? Ficar totalmente retraído. Mas também você não precisa se expor tanto. E você pode mudar um pouco o seu jeito de jogar nas partidas em casa em relação aos jogos que você faz. Que a qualidade do nosso jogo tá ruim, tem que mudar, a gente tem que ter a bola, tem que querer jogar, tem que. Ontem no jogo, o Santos foi pra cima e meteu a bola na trave. Aí depois o zagueiro deu uma entregada, meteu a bola na trave, tava mais perto de marcar do que o Vasco. Aí deu azar que o Aguilar deu um presente pro adversário e tomou um gol. E depois na bola parada outra falha. Ou seja, foram falhas individuais. Que, na retranca ou não, poderia ter tomado do mesmo jeito. Mas por exemplo... Foi construção de jogada do Vasco. Eu entendo, mas a confiança... Não foram gols de contra-ataque. Eu entendo. Que o Zé tá bravo. O Zé quer que eu quero futebol. Ele quer futebol. Quer ser diferente? Ele quer ser diferente, quer discordância. Não, Nilson, eu quero futebol. Eu tô quer futebol? Saco cheio de ver jogo ruim, meu time classificado. Eu não aguento mais jogo ruim, mais não. É muito jogo ruim. Outro Corinthians foi uma beleza, cara. Melhorou, nossa, 1000%. O país é euro ou real? Não, real. Então você acostume. Não, mas os países da América Latina aqui também não tem euro. É euro ou real? Mas a questão, Nilson César. Corta o Nilson aí, Wilson, por favor. A questão. Não, brincadeira. É verdade. Pensa no que você vai falar ali daqui a pouco, viu? Tô dando tempo pra ele. Pensa no que você vai falar daqui a pouquinho. É isso aí. E aí, André? Então, eu entendo o que o Zé Manuel diz e eu concordo também. Eu concordei metade com o Nilson, metade com o Zé Manuel. Fui meio mureta nesse sentido, porque eu acho que o Santos morrer abraçado. não deveria se retrair totalmente, mas também não deveria
tentar utilizar o mesmo modelo de jogo da primeira partida no jogo de volta, quando você tem 2-0, quando você tem 2-0 a favor. Então, por exemplo, o Alisson, quando ele foi pro campeonato inglês, pro Liverpool, ele cometeu algumas falhas no início pelo excesso de confiança dele em sair com os pés. E ele percebeu que em determinados momentos ele tem que rifar a bola. Então, o Santos em determinados momentos, por mais que você tenha confiança de sair jogando, se você tá vencendo por 2-0, você minimiza os riscos e eventualmente você dá um bicão pra frente. Então eu acho que faltou um pouquinho dessa malícia que o Sampaoli, por não estar acostumado ao futebol brasileiro, ainda não tem. Acredito que o tempo vai mostrar pra ele que você ter uma filosofia de jogo e você tentar mantê-la é importante, mas também estrategicamente pode custar muito caro. Mas eu acho que ele não mergulhou de cabeça exatamente como ele fez no primeiro jogo. Eu acho que foi um pouco diferente. E acho que a virtude do treinador, seja ele qual for, mas nós estamos falando do Sampaoli, a virtude do treinador é levar o time dele até pertinho do gol adversário. E isso ele fez o tempo todo. Entendeu, André? O problema é que nós abordamos. O cara que tem que dar o último toque, não depende do Sampaoli, é o que ele tem. Ele gostaria de ter o Messi lá, o Cristiano Ronaldo, mas é o que ele tem. O cara que tem que pôr o último toque, colocar a bola para dentro, não conseguiu fazê-lo. É isso. Então eu acho que o Santos, jogando dessa maneira, sempre mesmo perdendo, mostra um futebol animado. E ele não gostou, São Paulo não gostou, ficou pé da vida com o time, porque Vanderlei, só acrescento o que você está falando. Sabe por que o Fernando Diniz nunca vai ganhar título nenhum? Porque ele só sabe jogar de um jeito. Técnico, pra mim, que só joga de um jeito é limitadíssimo. Eu não tô dizendo que é o caso do Sampaoli. Não é o caso do Sampaoli, que eu acho ele não dá pra comparar, é um abismo a diferença dele pro Fernando Diniz. Eu citei o Fernando Diniz porque é um cara que poderia até evoluir como treinador se entendesse que tem que mudar. Por exemplo, se você tem um time tecnicamente extraordinário, você pode jogar com o goleiro saindo, sai aqui com o zagueiro, não sei o quê, porque tecnicamente seu time é muito bom, o esquema vai funcionar. Não é o caso. Ele jogava no Audax com um time limitado tecnicamente. Nossa, quantas bolas perdia na saída de bola e tomava gol? Quantas bolas eram perdidas na saída de bola? Então eu acho isso. Treinador que joga de uma única maneira, por isso que eu entendo que o Renato Gaúcho é um cara diferente. Porque você percebe o Grêmio tem várias maneiras de jogar e às vezes ele altera a maneira durante o próprio jogo. O Santos também tem. O Santos também tem. O Santos é mais ou menos. Não é a mesma coisa, não. Mais ou menos coisa única. Quando ele quer mais marcação, ele puxa o Pituca para lateral esquerdo. O Santos poderia. Marca um pouco mais no meio campo. O Santos poderia ter não perdido o jogo ontem se tivesse jogando com cautela. Bom. Ô Vanderlei, e só pra finalizar o assunto do Santos... É um definidor melhor, que assim, que tá fazendo muita falta. Eu ia entrar exatamente nesse ponto. Se não ele mude, ele não vai mudar. Tomara, professor, não. Ia pros pênaltis. Não ia nada, ia ficar fora. Se não mas como que você sabe o que ia acontecer nos pênaltis? Não, tava 2-0, né? Ia pros pênaltis. Se não é o gol do Jorge, estaria arriscado de ter a terceira desclassificação em 3 meses. Mas o que tem? Isso é sério? Perdeu a Sul-Americana aqui no Pacaembu. E mais um montão fora da Sul-Americana aqui no Pacaembu. E mais um montão de times que jogam diferente. Mas, Nilson, nessa altura do campeonato já tem vários times eliminados em várias competições. E só pra concluir, Zé. Tô te ouvindo. Só pra concluir, Zé. Eu acho assim, Vanderlei, que o Santos, e os jogos têm mostrado isso, ele tem 2 preocupações importantíssimas e que o departamento de futebol ele tem que correr atrás disso. A primeira é justamente o que o Zé Manuel falou, de uma referência, não para o Santos deixar de jogar dessa forma, mas para ter mais alternativas, para ter mais variações táticas. Então o Ricardo Oliveira, por exemplo, cairia com uma luva. E um Ricardo Oliveira, além de tudo, ajudaria o Santos na bola aérea, parada, porque o Santos sofre demais. Quando a gente está ali pertinho do campo e enxerga a estatura do time adversário nas bolas paradas do Santos, é uma diferença muito grande, porque o Santos tem 2 jogadores altos. Tem o Aguilar e tem o Gustavo Henrique. Tem o Soteldo, né? E aí o Soteldo nem conta, ele tem que ficar no ataque para puxar o contra-ataque. Já foi. Então, Vanderlei, o Santos tem muito problema na bola parada, porque são 2 jogadores com uma estatura maior e que tem bom poder de cabeceio. O restante é um time muito, muito pequeno, muito baixo. Já perguntei até sobre isso pro Sampaoli. Então o Santos tem que se preocupar em eventualmente trazer uma referência, um jogador alto que ajude tanto na bola aérea defensiva quanto ofensiva. Mas a gente tem que reconhecer que
óbvio que o técnico já pediu. E, imagino que sim. Lógico, não precisa ser nenhum PhD em análise, né? Porque realmente ele já pediu. Agora, o Santos andou correndo aí atrás de jogador, mas ou se assusta pelo preço, né? Ou não consegue. Então a gente tem que entender isso também, porque é igual São Paulo. São Paulo está anunciando aí, o Pato é o meu 9 e estamos conversados, porque não deve ter outra alternativa nesse momento. Mas a gente vai falar daqui a pouco.